Você lembra da última vez que a gente viu o Gohan em ação de verdade antes da saga Majin Buu? Foi lá na luta contra Cell, Gohan adolescente, Super Saiyajin 2, destruindo tudo com um braço só, e basicamente salvando o planeta enquanto o Goku olhava com orgulho do outro mundo. E foi ali que o Goku fez uma das decisões mais corajosas, ou mais arriscadas da franquia. Ele passou o bastão pro filho. Ele acreditava que o Gohan seria o próximo a proteger a Terra, e mais do que isso, ele ficou morto por escolha própria, justamente para não atrair novos inimigos. Mas aí, o tempo passou. 7 anos de paz, e quando a ameaça do Majin Buu começa a surgir, o Gohan aparece de novo, só que diferente. De cara, o Vegeta é o primeiro a perceber. Esse não é mais o mesmo Gohan que enfrentou Cell. Ele tá enferrujado, mais lento e com menos foco. E realmente está. O Gohan passou os últimos anos longe dos treinos, vivendo como um estudante e assumindo o manto de super-herói nas horas vagas, usando uma capa e um capacete para prender assaltante de supermercado. Mas é aí que entra o Dabura, que por sinal não é um assaltante de supermercado. Ele é o rei dos demônios, o braço direito do Babidi, um vilão que naquele momento da história estava no mesmo nível de poder que o Cell. E sim, o Gohan acaba sendo encarregado de enfrentar ele. E é exatamente aqui que começa uma das lutas mais frustrantes da trajetória do Gohan. A luta que ele deveria ter vencido, mas não venceu. Então já deixa aquele like para dar uma fortalecida no canal, que hoje o papo é sério. Bom, o pau começa a quebrar e nos primeiros movimentos já dá pra perceber uma coisa. O Gohan não estava pronto. Ele até tenta manter a postura, tenta mostrar confiança, mas quem assiste sabe. Não é mais o mesmo Gohan da saga Cell. O timing tá estranho, os golpes estão menos precisos e o mais importante, o instinto de luta sumiu. Do outro lado, o Dabura, ele tá tranquilo, frio e calculista. O cara analisa o Gohan como se já soubesse que tinha vantagem. Ele desvia dos golpes com facilidade, responde com técnica e quase transforma o Gohan em pedra com aquele maldito cuspe logo no início da luta. E lembrando, o Gohan nessa altura, ele já deveria saber que foi o Dabura quem congelou o Piccolo e o Kuririn. Era um ataque perigoso e que poderia decidir a luta. Se não fosse o reflexo dele e um pouco de sorte, o Gohan teria sido eliminado ali mesmo. Por sorte, ele estava usando luva. E aí a gente percebe o que ninguém queria admitir. O guerreiro favorito do passado virou o ponto fraco da equipe. O Vegeta assiste de braço cruzado, já quase bufando de raiva. O Goku, ele observa calado, com aquele olhar que mistura preocupação e frustração. E o próprio Dabura, ele tá só aquecendo. Ele vê que o Gohan tá tentando usar táticas que provavelmente ele já domina. Ele é um cara experiente na luta. Ele até tenta imitar alguns movimentos do Goku, mas é tudo leitura fácil pro guerreiro como o Dabura. E a impressão que eu tenho é que enquanto o Gohan se desgasta a cada ataque, o Dabura só reage e só testa. E parece que tá guardando força. Aliás, é exatamente isso. O Dabura nunca teve a intenção de vencer aquela luta. Porque se ele matasse o Gohan naquele momento, ele sabia que o Vegeta viria com sangue nos olhos e logo em seguida mataria ele. E aí sim que o plano do Babidi não faria sentido nenhum. O Dabura foi inteligente, ele jogou com o psicológico, usou o Gohan como isca para provocar o Vegeta, mesmo que seja de forma involuntária, e ele conseguiu. E no meio disso tudo, o Gohan estava perdido, ofegante e sem foco. Aquele que deveria ser o auge da próxima geração, ele virou alvo de manipulação em campo de batalha. A luta não tinha terminado, mas o resultado já estava claro. E aí que vem a pergunta que ninguém quer fazer, mas que precisa ser dita. O Gohan realmente teria chance contra o Dabura se a luta fosse até o fim? Bom, de certa forma ele teria. Se a gente olhar friamente, o Gohan ainda era forte. Força ele tinha, era o Super Saiyajin 2, aquele que tinha derrotado o Cell anos antes, e em teoria era para ser o mais poderoso do grupo. Mas não é só isso que vence uma luta em Dragon Ball. O que o Gohan perdeu nesses 7 anos de paz foi o que realmente importava numa batalha, o instinto e a leitura de combate. O Gohan entrou ali achando que ia dar conta, achando que ele ainda era o cara, mas o ringue mostrou o contrário. Enquanto o Dabura mantinha a postura e usava o ambiente para provocar o adversário com precisão, o Gohan lutava no automático,
sem adaptação, sem surpresa. Ele parecia frustrado durante a luta, só repetindo o que ele lembrava de quando treinava com o Goku. E isso que acabou frustrando bastante nós e a galera que estava assistindo a luta, porque se ele tivesse com o mesmo foco da Saga Cell, essa luta nem teria graça. O Gohan passaria por cima, e se o Gohan tivesse algum motivo para ficar irritado, como ele ficou lá no torneio olhando a Videl sendo espancada pelo Spopovich, ele com certeza ganharia a luta. Mas aí vem um detalhe que a maioria ignorou. Se a gente for ver no mangá, o Dabura consegue desviar dos golpes do Gohan com extrema facilidade. Então a gente se aprofundando nessa análise, o Dabura ele entendeu desde o começo que o Gohan já tinha perdido por dentro. A insegurança estava ali, a hesitação e a falta de propósito. Era só enrolar, desgastar e esperar a hora certa de acionar o plano B, provocar o Vegeta, e foi o que ele fez. Se essa luta tivesse continuado até o fim com o Gohan que a gente viu presente, ele teria caído. E não porque ele era fraco, mas porque ele esqueceu como lutar. Ai, a gente não pode fazer nada. Esse garoto não treinou nem mesmo por um dia. Isso me deixa irritado. Agora, se a gente for imaginar um cenário onde o Gohan vence essa batalha, teria mudado muita coisa. Para começar, o plano do Babidi teria ido por água abaixo. O Gohan derrotando o Dabura significaria que o Majin Buu não teria energia suficiente para despertar, o Vegeta não teria sido provocado até virar Majin e o Goku teria tido um dia de volta à Terra em paz, sem guerra, sem sacrifício, sem transformar uma cidade em cratera e finalmente teria a tão esperada luta contra o Vegeta, só que de forma natural. Enfim, aquela luta devia ser o momento em que o herdeiro de Goku se provava, mas virou um momento em que o mundo percebeu que ele não era mais o mesmo, e talvez nem ele mesmo soubesse disso.